Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para você sempre a análise dos fatos do dia e também os acontecimentos mais importantes no Rio Grande do Sul e no Brasil. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. @RDCTV Digital está aí na sua tela, você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Não deixe de compartilhar e de curtir. A sua participação sempre é muito importante. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp. Não deixe de ter o serviço da Porto Color na sua casa. Eu vou começar esse programa, meu comentário de abertura, é uma pergunta. É uma pergunta ao prefeito Nelson Marquesan Júnior. A pergunta é a seguinte: por que 4,8 milhões de reais como critério para restrição de trabalho, de atividade comercial, de atividade econômica no combate ao coronavírus? Não me parece nada científico. Tanto não é científico que o prefeito Marquesan, inclusive hoje numa entrevista que deu, se eu não me engano, à Rádio Gaúcha, disse que escolheu aleatoriamente o número. E daí eu fiquei me perguntando, foi no palitinho? Nós não podemos estabelecer isso como científico, porque científico não é. E o discurso que vinha sendo feito até aqui é que as restrições sociais, o controle das atividades econômicas era acompanhado através de critérios de caráter científico. E eu sempre apoiei isso. Eu não faço essa falsa demagogia, de que o vírus é uma gripezinha, de que não é importante, de que vai morrer mais CNPJ do que CPF. Não, eu nunca fiz esse tipo de consideração aqui. Muito pelo contrário, eu sempre defendi as medidas de isolamento como política para o controle da pandemia, considerando que é a pandemia que gera a crise. Ela é que aniquila as expectativas econômicas e, portanto, faz com que os agentes econômicos não invistam. Então, é preciso combater a pandemia para você acabar com a crise. Isso é um fato. Mas eu não consigo compreender. Por que isso? Qual é a relação entre faturamento e aglomeração? Porque restrição social é para isso, para evitar aglomeração. Mas eu não consigo fazer o link. Não consigo entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Sabe o que parece? Parece um critério de caráter ideológico. E quando se trata de um critério de caráter ideológico, significa que o critério não é científico. Vai se penalizar quem fatura mais? Por quê? Porque fatura mais. E por que 4,8 milhões? Se era para escolher, por que não arredonda para 5 de uma vez? 5,1, 5,2, 4,6, 4,7, por que 4,8? A partir do momento que nós estabelecemos como critério qualquer coisa, então qualquer coisa serve para ser perguntada. E eu faço essa minha consideração de abertura com base nisso. Nós precisamos, obviamente, enfrentar a crise com previsibilidade, com respeito ao que está estabelecido na lei, para ter segurança jurídica. Veja, a segurança jurídica é fundamental, inclusive no combate à pandemia. Eu, como liberal, defendo a segurança jurídica porque ela estabelece um parâmetro de atuação do Estado e um parâmetro de entendimento da regra por parte da sociedade. Quando a legislação é cumprida, tanto por um quanto por outro, porque a legislação deve ser cumprida pelos dois, há um acerto. E desse acerto nós temos a tão almejada segurança. Então, nós temos que compreender que algumas das regras que estão sendo estabelecidas para controle do coronavírus, elas estão em desconformidade e suscitam uma série de dúvidas que colocam em xeque, inclusive, os programas que foram bem-sucedidos e que foram aplaudidos.
Porque me parece que uma parte considerável das pessoas entende que, de fato, era necessário restringir no início, que havia uma mobilização no sentido de se evitar que o vírus chegasse no Rio Grande do Sul, e, em parte, isso foi alcançado. E, com isso, nós conseguimos uma flexibilização. E todos apoiaram a flexibilização porque, afinal de contas, os números ainda são muito positivos em relação ao restante do país, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo. Agora, parece que há um anseio pelo retorno de certos fechamentos que não estão em conformidade absoluta com os resultados que estão sendo verificados na área da saúde. E por mais que todos nós sejamos defensores da vida, eu não acredito na falsa dicotomia entre vida e economia, eu acredito sim na seriedade da base de informação que leva a determinada ação. E daí, quando se vem com uma escolha aleatória, se desacredita todo o conjunto de iniciativas. Porque dá-se a impressão de que o conjunto de iniciativas foi com base no mesmo tipo de critério. Porto Alegre hoje recebe muitos pacientes de fora, como sempre aconteceu, e me parece que a maior parte dos casos de coronavírus são de outros municípios. Isso não foi considerado? Porto Alegre hoje, diante dos novos critérios adotados pelo Rio Grande do Sul, e já vou falar sobre isso também, introduzindo aqui o assunto para os nossos convidados, não está numa zona laranja? Eu sei, o prefeito Marquesan adotou os critérios de flexibilização meio que a contragosto. Aliás, eu não entendo por que até hoje esse preconceito com o uso da máscara. Porque é trazer a sociedade para participar do combate ao coronavírus. E daí nós temos que questionar também as ações do Estado, porque, bom, todos participam, o Estado também. Qual que é a parte do Estado? A parte do Estado é fornecer equipamento, testagem. Está fazendo isso? Não, eu estou vendo a iniciativa privada entregando muitos leitos. Mas eu não vejo essa ação tão efetiva por parte do Estado, porque uma das razões para o estabelecimento de um período de quarentena é exatamente você ter espaço de tempo para equipar o sistema de saúde. O Estado, o município, nós já falamos aqui várias vezes da União, não me parece que a União, parece que o governo Bolsonaro esteja fazendo grandes coisas. Mas não dá para ficar nesse negócio de ficar apontando o dedo. Todo mundo tem que fazer a sua parte e ninguém pode julgar a culpa em outro. Nós aqui, do jornalismo, da academia, da imprensa, da política, nós podemos cobrar e devemos de todas as esferas. Então eu cobro a esfera federal na mesma medida em que cobro a esfera estadual e a esfera municipal. Nós precisamos de critérios fidedignos, exatos, corretos, científicos. E nós precisamos da ação do Estado. E daí nós vamos entrar na matéria estadual. As mudanças de critério foram feitas de um dia para o outro, após a saída da pessoa que foi responsável por criar esse planejamento. Isso pegou todo mundo de surpresa e não por acaso, no dia seguinte à mudança de critério, você tem a evolução das bandeiras para vermelho. Sabe que se eu quiser fazer um estudo por conta própria, eu posso fazer essas bandeiras todas ficarem branquinhas ou eu posso fazer elas todas ficarem escurinhas. Depende da análise que tu faz. Depende dos critérios que tu estabelece. Você pode jogar as cores para as mais escuras ou para as mais claras. E com isso flexibilizar ou fechar total. Então, nós temos que ser absolutamente transparentes. Como liberal também cobro transparência do Estado. O governador Eduardo Leite, o senhor foi muito elogiado pela forma como enfrentou o coronavírus. Só que agora aqui está pecando, claramente pecando. Um erro crasso desses, sem considerar particularidades. Essa mudança de uma hora para outra, que pegou todo mundo de surpresa, ela também vai contra a segurança jurídica. Vai contra, nós vamos examinar isso em detalhes. Nós precisamos ter uma política de combate ao coronavírus coordenada e com previsibilidade de ações. Parte do governo central? Sim, parte. Mas deve haver uma consonância de entendimento entre o governador e os prefeitos. E o que nós vimos foi uma rebelião de prefeitos. Dizendo, não é bem assim, peraí, na minha cidade não está desse jeito, como é que é, como é que fica? Então a pergunta que eu faço é, o Rio Grande do Sul está perdendo o controle do coronavírus ou o Rio Grande do Sul está perdendo o controle dos critérios de combate ao coronavírus? Nós vamos tentar responder isso tudo hoje, aqui, com os nossos convidados. Tenho o prazer de receber o deputado estadual pelo
Progressistas, Sérgio Turra. Sérgio, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, meu querido e competentíssimo colega de parlamento, deputado Sebastião Melo. Uma satisfação estarmos aqui debatendo um tema tão importante, não é? E que nesses últimos dias, em função, digamos assim, da modificação da regra com o jogo andando, efetivamente tem causado muita perplexidade em todos nós, não é? E me parece que, já entrando um pouco no caminho do teu questionamento, nós estamos quase que perdendo o controle dos critérios, obviamente, né? Não da pandemia ainda, porque os números, graças a Deus e a tudo que foi feito, obviamente, ainda são bastante positivos aqui no Estado. E óbvio que, em primeiro lugar, a gente sempre precisa ressaltar que todos nós preservamos, em primeiro lugar, a vida. Me associo também ao que tu falaste, né? Não sou daqueles que imagina que tem que haver dicotomia entre vida e economia, porque faltar pão na mesa significa acabar com a vida também, né? E me parece que, em função dessa mudança da regra, ou seja, nos 42 minutos do segundo tempo, falta fora da área, passou a ser pênalti com cartão amarelo para o zagueiro, né? Pegou todo mundo de surpresa. No mínimo que dá para antever já é que faltou de fato, e a reação dos prefeitos, e não só dos prefeitos, né, mas das forças vivas da sociedade civil dessas regiões, né, demonstra isso, que houve um descompasso entre a realidade e aquilo que nos gabinetes, fruto da teoria apenas, né, foi estabelecido. Então, essa virada de jogo com aplicação imediata, sem que se soubesse a regra, sem que houvesse diálogo, e eu conversei com vários prefeitos, especialmente da região da Serra, não houve o diálogo, não houve o diálogo de como se formatariam os novos critérios, como eles se estabeleceriam, e mais do que tudo, colhendo informação de quem vive a realidade do seu município, das suas comunidades. Muitos prefeitos, dentro dessa relação, né, de poderes federal, estadual e municipal, obviamente, estão fazendo mais do que a sua parte até. Estão tomando a frente, aumentando o número de leitos, ou seja, a capacidade de atendimento à saúde da população. Por isso que causou muita perplexidade, indignação, né? Porque, sem dúvida alguma, os efeitos, né, dessa mudança brusca e inesperada, até que, em função da mudança de critérios, acabou mudando a cor da bandeira, não é? Ela não está sendo bem digerida e de fato, concordo com isso, não é? Porque me parece que foi um tanto como de inopino. E aí nós começamos a questionar, até a duvidar, a ciência, né, que nos levou a um programa eficaz, correto, diferenciado, mas que talvez por preciosismo, isso eu que estou dando essa interpretação por preciosismo, ou daqui a pouco por um pouco de salto alto já, no sentido de pontear as novas conduções, não é, da pandemia, estejam nos levando a um descaminho e tornando muito distante da prática a teoria. E eu não sou daqueles que acredito apenas na teoria, porque a prática ensina que muitas vezes a teoria é diferente. E quem está lá na base, convivendo com as pessoas, na ponta, obviamente que não está tomando uma atitude irresponsável, ou seja, os gestores municipais, não é? Está demonstrando exatamente isso, né? Que houve um desalinhamento, descarrilhou o trem aí. Então, eu espero que ele possa voltar ao rumo, voltar aos trilhos, porque é isso que nós queremos, não é? Não criar essa sensação de insegurança, não é? Jurídica, segurança, até emocional, porque você ficar à mercê assim de uma hora para outra, você vê o que estava indo bem virar, olha, acendeu o alarme agora, né? Me parece que, na verdade, muitos estão quase que querendo chegar ao lockdown ou ao fechamento completo, é o que me parece. Se de fato a coisa seguir assim, muda daqui, muda dali, você vai mexer até que inevitavelmente vai chegar na bandeira preta. Deputado Sebastião Melo, bem-vindo, boa noite. Macalossi, primeiro, muito obrigado aí pelo convite.
cumprimentar o Turra, né? Com muita alegria estar aqui nesse debate. Eu diria mais do que um debate, é uma reflexão. E vocês aqui estão sempre muito atentos aos nossos temas do Rio Grande, os temas locais, é muito, muito importante para as nossas vidas. Eu penso que num primeiro momento era necessário fechar, viu, Macalossi? E até porque é mais fácil. Eu aplaudi o fato de nós termos iniciado até antes de outros estados. Então, eu sempre tive essa posição também, com muita coerência, que eu acho que era... Os governos agiram corretamente no primeiro momento. Mas eu vou pegar o caso, especialmente aqui de Porto Alegre. Eu acho que nós somos a última cidade do Rio Grande, Sérgio, a reabrir. Demoramos demais. Sim. Eu penso que, na medida em que você fechou, o mais fácil é fazer decreto para fechar. Tu tinha que ter um comitê com ciência, com sensibilidade, com bom senso, com setores produtivos, e você começar a reabrir com critérios rigorosos e protocolos, né, seletivamente, tá, porque aqueles que não pudessem voltar não deveriam voltar. E aí tem algumas coisas que é preciso dizer aqui. Por exemplo, né, quando se fechou aqui em Porto Alegre tudo, as obras públicas não essenciais de Porto Alegre não foi fechada. Mas não foi fechado nem agora? Não, mas estou dizendo lá atrás. Sim. E as obras privadas... Então, o coronavírus tinha problema em toda a construção civil, menos naquela que era obra pública do governo municipal. Para tu ver essa questão. Então, veja o seguinte, agora, esse efeito sanfona, né? Você levou aqui em Porto Alegre um bom tempo, muito tempo para reabrir. Muito tempo. Já, tem gente que já não volta mais, né? Aí você foi lá e disse o seguinte, tu criou critérios, imagina um cidadão que lá da loja comprou o estoque para vender no inverno. Vamos lá, vamos para a vida prática, certo? É isso. O cidadão que foi lá na academia dele e contratou profissionais para dizer, olha, você me adapta a minha academia aqui para poder atender de acordo com que as regras foram estabelecidas. E eu passo 2 semanas depois e eu venho numa live e faço um anúncio seguinte, não, eu vou retroceder. Eu vou retroceder em nome da ciência. Bom, aí o pau comeu, né? Do outro lado do final de semana, inclusive os próprios aliados do prefeito. E anunciou no Dia dos Namorados, né? E aí no domingo o prefeito disse, não, só um minutinho, aquilo que eu dizia que é ciência não é mais ciência. E aí eu vou entrar nessa questão dos 4.800.000. Essas empresas, elas empregam 35 mil pessoas em Porto Alegre. Olha, isso não é uma coisa qualquer, podia ser 2.000, mas eu estou falando de 35 mil pessoas, né? Agora eu quero dialogar com o senhor e com a senhora que está aqui nos dando atenção. O que vale para mim é o protocolo rigoroso. Uma empresa pode faturar 10, 15, 30 milhões, não há problema nenhum, se ela atender os protocolos rigorosos estabelecidos. Agora, eu posso ter uma empresa que fatura 70 mil reais por mês e que ela não atenda aos critérios para abertura. Então, isso não é um critério científico, me desculpe. Eu, com toda a sinceridade, me parece, né, assim, estou aqui colocando isso, me parece assim, que o prefeito se perdeu e no meio do caminho, para não ficar sem nada, ele diz o seguinte, olha, eu vou, vai os anéis, entendeu? Para não perder os dedos aqui. Quer dizer, eu vou... Você parece a presunção de que essas empresas, por faturarem mais, teriam condições de aguentar mais tempo fechadas. Não existe. Não, mas também não é uma critério, presunção né, tola do ponto de vista econômico. E aí não funciona assim. E aí eu quero agregar uma outra coisa que também acho que é necessário nesse debate, né? A pergunta é, um país como o nosso, que 100 milhões de brasileiros foram lá buscar os R$600 e 55 milhões, buscou até agora. Um país que tem 200 e poucos milhões de brasileiros. Então, tu veja a miserabilidade do país. A pergunta é, existe isolamento social lá no Campo da Tuca? Existe lá na Parada 16 da Lomba do Pinheiro? Existe lá na Vila Grande Santa Rosa? São 300, 400 mil famílias que eu estou dizendo em Porto Alegre que não teve isolamento social. Isso é real, isso é verdadeiro. E por que o cidadão que vende geladeira do lado do supermercado, quer dizer, o supermercado pode vender geladeira, pode vender panela, pode vender forma de bolo, mas aquele que está do lado, que tem muito menos aglomeração, esse não pode vender? Por que uma empresa de carro, será que numa crise como essa nós teríamos fila para comprar carros em Porto Alegre? Então, me desculpe, esse assunto está torto, esse assunto não está na política, esse assunto não está na ciência. Não. Eu quero dizer o seguinte, os governantes,
os governantes, para não restringir, eles olharam muito mais para a pesquisa do isolamento social do que para a ciência. Muito bem. Vamos fazer o seguinte... Para as suas decisões, não? Esta é a minha avaliação, estou sendo muito sincero, mas e vou te dizer mais, sabe que eu tenho muito carinho pelo governador, tem sido um deputado independente que tem acompanhado a maioria dos temas desafiadores do Rio Grande do Sul, então aqui está alguém tranquilo nisso. Mas vocês lembram disso na tua Serra Gaúcha lá? Ele anunciou numa quinta-feira que não reabriria o comércio na Serra Gaúcha, os 14 municípios se juntaram, sábado de tarde o comércio estava aberto. Foi decisão política ou foi decisão científica do senhor governador lá atrás, quando ele mandou abrir a serra 2 dias depois que ele disse que estava fechada a serra? Porque os 2 últimos que não reabriram foi Porto Alegre e a Serra Gaúcha, e a Grande Porto Alegre. Então, eu respondo a tua pergunta. Para mim, é a perda de critérios, não é a questão do controle do coronavírus. Tomara que a gente continue assim, vamos fazer um esforço, cada um de nós, ninguém está aqui para fazer crítica pela crítica, aqui todos nós queremos acertar, mas eu acho que o que está perdendo aí é o controle. E aí eu também não gosto desta coisa, hoje eu estava ouvindo de manhã já bem cedo, uma das rádios, dizendo, porque nós vamos prender prefeito, vamos fazer isso. Isso não é por aí, Caminho da Roça. O prefeito é eleito, quer o bem da sua cidade, vamos conversar, vamos dialogar, eu sei que o governador é disso, vamos dialogar, vamos encontrar, vamos ouvir o outro lado. Talvez o outro lado tenha um argumento científico que seja mais forte que o do governo. Então, acho que o caminho, em primeiro lugar, é o diálogo, viu, Macalossi? Bem, antes de passar de volta a palavra para o Sérgio e fazer novas considerações e detalhar, a nossa repórter especial e produtora Melanie Rupental fez uma análise sobre esta mudança nas bandeiras aqui no Rio Grande do Sul. Vai lá, Melanie. No dia 11 de maio, o governo do Rio Grande do Sul publicou a validade do distanciamento controlado, a partir de bandeiras que medem a gravidade de 20 regiões do estado e que, a partir disso, limitam ou liberam a execução de atividades. Todo sábado, a partir de dados coletados pelo governo estadual, as regiões permanecem a sua classificação ou se modificam de acordo com as novas informações. Mas, nesse último sábado, as mudanças causaram um sinal de alerta em muitas cidades. Até o momento, não havia sido registrado tantos locais classificados com a bandeira vermelha, que é a segunda mais grave. Na última semana, não havia nenhuma região com a bandeira vermelha. Agora, com a última atualização, são 4. As regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo e Caxias do Sul foram as afetadas, o que implica em 116 cidades que pertencem a essas regiões e sofrerão as restrições. Lembrando que o critério observado para fazer a mudança é a análise do avanço de hospitalizações. Da bandeira amarela para a laranja, terá de passar de 5% a 20%. Da laranja para vermelho, é o avanço de 20% a 50%. E, por fim, a vermelha para a preta precisa ter um avanço de mais de 50%. A questão é que muitos prefeitos se manifestaram e disseram que não irão cumprir as limitações impostas pela sinalização vermelha e continuarão a aplicar as medidas direcionadas para regiões com uma bandeira laranja. Segundo eles, a falta de transparência nos dados e decretos pouco efetivos. Inicialmente, Eduardo Cunha da Costa, que é procurador-geral do Estado, disse que vai procurar punições criminais junto ao Ministério Público para prefeitos que não cumprissem as determinações. Agora, o governo já modera o tom a fim de evitar uma disputa judicial e tenta dialogar com os prefeitos. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos dessa situação toda, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio. Uma hora vai botar todo mundo na cadeia, na outra hora, não é bem assim, nós vamos conversar, vamos ter o diálogo. E fica nesse 880, que é uma bagunça. Quando o Melo falou aqui sobre a questão da Serra Gaúcha, ficou muito patente que não houve diálogo com os secretários municipais de saúde da região para poder estabelecer uma política que fosse efetiva para aquela localidade, e da mesma maneira nós podemos mencionar outras regiões. Não estou aqui fazendo demagogia, dizendo que é resfriadinho, de que o isolamento social não tem importância. Tem, nós estamos questionando os critérios que foram estabelecidos de uma hora para outra. Mudou o critério e no dia seguinte mudaram as bandeiras. E ninguém foi avisado de nada, ninguém foi preparado para nada, simplesmente se tomou a decisão de mudar aqui, ali, pronto. Mudou-se, metade do estado já está em vermelho. Tudo. Macalossi, eu vou começar por outra coisa que eu acho que reputo importante e extremamente simples e que eu não vejo acontecer, especialmente por parte do governo. É critério daqui e dali que, na verdade, ninguém entende direito os critérios. E pouco se fala
do ponto de vista didático e prático, inclusive chamando as pessoas e exatamente convocando-as a assumirem a responsabilidade e terem disciplina com relação às regras. O uso da máscara, evitar aglomerações, o distanciamento que tem que ter, não compartilhar o chimarrão, são informações simples, mas que eu vejo esquecidas e, às vezes, e vou citar o exemplo hoje da entrevista do prefeito de Porto Alegre, foi ele quem eu ouvi, dizendo que parques públicos e praças não tem problema. Mais ou menos o recado foi esse. Mas o que é isso? Como que não tem problema? Não tem problema se os cuidados estiverem tomados. Óbvio que o ar livre é diferente de um ambiente fechado. Mas da maneira com que é falado, bom, eu saio do meu trabalho aqui porque estou fechado, eu vou lá na praça e no parque, que lá está tudo bem. Eu testemunhei sexta-feira próxima passada agora, num parque de Porto Alegre, Praça da Encol. Jogo de futevôlei em dupla. Sem distância nenhuma, sem máscara, obviamente, sem nada. Então, eu acho que tem que começar do começo. Segundo lugar, o diálogo precisa sempre acontecer. O que está me parecendo... Só um comentário que entra claro, aqui no que você está falando, Sérgio. Meu ex-colega, aliás, um prazer, o Daniel Fries, foi meu colega de faculdade, se formou junto comigo. Abraço, Daniel, saudades. Ele disse que lá no Mato Grosso do Sul, que é um dos estados com o menor número de casos e de mortes, mesmo só tendo havido quarentena de 15 dias em março, depois disso as coisas começaram a funcionar novamente. Nos últimos dias houve um crescimento no número de casos, muito em razão de as pessoas começarem a realizar atividades de lazer e divertimento. Enquanto todo mundo estava apenas trabalhando, o número de infectados era infinitamente baixo. Pois é, então são informações que nós não podemos deixar a população intranquila ou voltando o seu foco para algo que não está, digamos assim, no seu domínio, ou seja, eu posso fazer isso, eu tenho que me cuidar, não é? Você perde a coisa, o início de como nós precisamos enfrentar tudo isso. E o diálogo, me parece que ele está havendo, mas no momento seguinte, não antes. Posterior à decisão. Posterior né? à decisão. Decide, aí causa polêmica e tu dialoga. Antes tarde do que nunca, ou do que mais tarde ainda, não é? Mas por que não, então, inclusive em função dessa primeira experiência, antes de uma decisão como essa que foi tomada, uma decisão que mudou, sim, os rumos, as cores da bandeira, não sentar na mesa, além do comitê, dos infectologistas, do reitor daqui ou dali, dos pesquisadores, da ciência, que precisa ser sempre respeitada e seguida, mas também os gestores municipais, aqueles que vivenciam suas realidades, para apontarem o que está acontecendo, a capacidade, o que de novo, porque muita coisa pode ser mudada também, você pode ajustar do ponto de vista da saúde num período desde que você tenha tempo para isso, não é? Claro. Então esse diálogo nesse segundo momento está, sem dúvida alguma, causando esse estresse, ele não é bom para ninguém, não é? Cria uma insegurança, gera desconfiança e, obviamente, que acaba acirrando os ânimos, o que, de maneira alguma, vai contribuir para um enfrentamento mais efetivo e até para a vida em paralelo ao vírus, não é, Macalossi? Eu acho que é disso que nós estamos tratando. O vírus está aí, a gente precisa viver com ele, enfrentando-o, não é? E por isso que eu acredito que disseminar a necessidade do indivíduo exercer o seu papel de cidadão para si, para a sua família, pelo próximo também, começa por aí, por ali vai. E óbvio que numa tomada de uma decisão tão importante como essa, precisam sim serem ouvidos antes, junto, né, na formatação da decisão ou do raciocínio que vai ser seguido, ainda mais quando há uma mudança da regra como houve agora, os gestores municipais, os líderes locais, a sociedade civil, não é? Sob pena da gente causar cada vez esse tumulto todo, que não leva a lugar algum. Melo, uma pergunta para ti. O que é mais transmissível? Um ônibus lotado ou uma concessionária de carros aberta? Acho que a resposta está bem posta, né? Aliás, eu quero dizer o seguinte, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil do nosso transporte urbano, no Brasil inteiro, né? E ele vem com problemas muito antes da pandemia. A pandemia apenas escancarou um sistema que não funcionará mais desse jeito. Então, nós temos hoje restrições de linhas enormes na cidade de Porto Alegre, tu sabe disso, não é? Isso faz com que
eu tendo menos linha, eu tenho mais gente dentro dos ônibus, esse controle dentro dos ônibus é altamente relativo, mas eu quero dar um passo adiante, Macalossi. É o seguinte, nós temos um país maravilhoso, que é o Brasil, né, de uma riqueza extraordinária, mas com diferenças sociais faraônicas. Tá? A pergunta é, esse Brasil consegue, né, uma microempresa, e esses dados não são meus, são do Sebrae, diz o seguinte, o máximo que uma microempresa pode resistir fechada no Brasil é de 20 a 23 dias. No caso de Porto Alegre, nós tivemos gente mais de 60 dias fechados. Você anda na cidade e eu ando muito. Anda por aí para tu ver o que já tem de coisas que não estão mais funcionando, não voltaram e não vão voltar. Está correto? Então, quer dizer o seguinte, nós não sabemos se esse vírus vai continuar mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se vai ter repique, se não vai ter repique. Então, assim, a sociedade tem que, com os seus protocolos necessários, conviver com essa realidade. Conviver com essa realidade. Então, eu prefiro, por exemplo, né, que um cidadão, em vez de ficar lá na casa dele, lá na Vila Popular, com mais a sua esposa, os 3, 4 filhos, numa pecinha de 20 metros quadrados, durante todo o dia, que ele possa ir trabalhar com os rigores lá da construção civil, que ele possa receber orientações depois, na volta, inclusive, para ter, né, com a sua família, os cuidados necessários. E aí eu volto, né, vou adentrar numa outra seara de quem está nos ouvindo aqui. Nós temos 21 mil crianças que são as crianças das creches comunitárias em Porto Alegre. Você imagina o seguinte, esses pais de família, eles trabalham enlouquecidamente para completar a renda. Então, Sérgio, essas crianças de hoje, como é que elas estão? Não seria melhor essas crianças estarem nas creches de que estarem lá? Como elas estão sendo cuidadas lá na rua? E as creches infantis que são particulares, então é o seguinte, se tu vai puxando esse processo, é um processo extremamente complicado. Eu sei que todo mundo quer acertar, eu sou daqueles políticos que não faço a crítica pela crítica, não é comigo, não é meu chão isto, né? Mas eu acho que, sinceramente, a retomada do processo... Sinceramente, Melo, eu não acredito que nem o prefeito Marquesan e nem o governador Eduardo Leite tenham o interesse de fechar lojas. Não. Só que os critérios, se eles não forem feitos obedecendo de fato à ciência e sendo coerentes, eles vão resultar no fechamento e em mais prejuízos do que benefícios. Sem dúvida. Fato. É o que... Não, então é isso. Então quer dizer o seguinte, olha, e tem vários outros setores que ainda não estão funcionando na cidade de Porto Alegre, não é? Então eu espero, sinceramente, viu, Macalossi, nosso telespectador, que o prefeito discuta com a Câmara, discuta com os setores, né, produtivos, com a sua base e tome as melhores decisões. É isso que nós queremos. Deixa eu perguntar para vocês dois. É isso que nós o governador chegou a conversar com os parlamentares antes de tomar essa decisão de alterar os critérios? Chegou a haver algum tipo de comunicado à Assembleia Legislativa ou nada? Não sei se falou com o presidente, não sei. Não. Conosco aqui não. Até onde eu sei, não conversou com parlamentar algum, né, a respeito dos critérios, ou pelo menos comigo, com o Melo, com tantos, né, que seriam adotados. E eu creio que o que causou esse transtorno todo é, de fato, você mudar a regra do jogo com o jogo em andamento não é de bom tom. Não, né? Altera a regra. Na quinta, na sexta já fica a bandeira vermelha. Exatamente. E no dia seguinte já impõe a restrição. Não tem nem como praticar. Nós estamos atrapalhando, no meu sentido, né, obviamente, algo que estava andando muito bem, muito arredondado, com a compreensão de tantos, não é? E aqueles que o Melo falou aqui com propriedade, que lá no início fizeram de tudo, agiram corretamente, adotaram os protocolos, várias academias, a academia que eu frequento, chega lá, mede febre, tem que estar de máscara todo mundo, distância, mudou o equipamento, diminuiu. E aí tu chega de uma hora para outra, antes até pelo critério antigo, inclusive, aliás, o critério agora ficou mais apertado, digamos assim, Porto Alegre se manteve na bandeira laranja mesmo assim. E antes disso o prefeito já estava preocupado em restringir mais, ou seja, quase que estabelecendo um pânico em todos esses empreendedores que, obviamente, estão adotando as cautelas, estão buscando, não é,
assumir essa responsabilidade e estão fazendo isso com eficiência, então não podem ser penalizados, não é? Ainda mais quando a gente vê, repito e vou insistir, porque isso não me conformo, de que vê pessoas se juntando, aglomeradas, como a gente vê na orla do Guaíba, por exemplo, sem máscara, e o decreto, inclusive, municipal, que não fala de máscara, embora o decreto estadual estabeleça o uso obrigatório de máscara em todo o estado, né? Mas se preocupou mais com, por exemplo, fechar escritório da advocacia de contabilidade. Nós estamos nas vésperas aqui de ter que entregar o imposto de renda, então tem decisões que a gente não consegue compreender. Sem dúvida alguma, está faltando diálogo com uma parte muito importante da sociedade. Deixa eu só trazer aqui um número. Assim, eu tenho batido muito porque existem instrumentos de combate à pandemia e talvez um dos mais efetivos seja a testagem em massa. Sim. E o Brasil é um case ao contrário, porque o Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Para vocês terem uma ideia, dos 55 países com mais de 10 mil casos registrados de coronavírus, assim, ó, eu faço programa, eu pesquiso as informações que eu trago, tá? Muito desse programa tem de pesquisa. A Melanie passa o dia inteiro pesquisando para fazer essas matérias. Então vamos lá, o Brasil é o 55º, entre os 55 países com maior número de casos, o Brasil aparece em 42º lugar no número de testes. São 4,4 mil testes por milhão de habitantes. Então o Brasil está na rabeira no indicador internacional. Qual que é o problema de você não ter testagem? É que você voa cego. Você não consegue fazer uma política efetiva de combate ao coronavírus porque você não sabe onde o vírus está. Você presume que ele esteja em determinado lugar. Por exemplo, como é que tu pode presumir que é dentro da academia que tu vai se contaminar? Tu não sabe, porque tu não realizou o teste. Como é que tu sabe que é dentro de um shopping center que a pessoa vai se contaminar? Tu não sabe, tu não realizou o teste. Então tu presume. Tu presume que haverá uma quantidade X de pessoas contaminadas. E daí nós vamos aqui para o Rio Grande do Sul. Até o último dia 4, Melo e Turra, foram distribuídos 380 mil kits de testes pelo Estado. 380 mil kits. Isso dá uma média alta, dá 33,4 mil testes por milhão de habitantes. É alto. Só que a maioria não foi aplicado. Atenção, senhores prefeitos, Marquesan e demais, vocês não estão aplicando os testes? Deveria haver uma aplicação desses testes. Porque haverá daí, então, um entendimento maior sobre onde é que a doença se encontra. Eu não sei qual que é a avaliação que vocês fazem sobre a questão das testagens, mas ela é muito baixa. Ela é baixa. E daí quando você nota que foi distribuído 380, mas não foi testado, a maioria não foi aplicado, eu não entendo o que fizeram com esses testes, guardaram numa caixa, esqueceram em algum lugar, não sei. Mas, olha, se você não testa, você não sabe onde está a doença. Se você não sabe onde está a doença, você não sabe o que fazer com ela. Você não consegue isolar. Controle, claro. Não consegue isolar a pessoa que está com a doença. E daí não adianta você querer brincar de isolamento social. Todos os países que foram efetivos praticaram isolamento social, sim, praticaram. Mas, ao mesmo tempo, realizaram testagem em massa. Fizeram teste em massa e, quando fizeram a abertura, fizeram com critérios. Com critérios contínuos. Mas, Carlos, esse é o resultado positivo que se vê. Eu penso assim, aqui, o governador, né, diga-se de passagem, é muito competente, acho que ele construiu todo um cenário muito favorável, né? E a gente assim, acompanha muito ali na Assembleia de ver que o governador estava acertando, sabe, essa questão do distanciamento, né? Ele encontrou um caminho que, aliás, os outros estados até estavam buscando aqui esse modelo. Bom, o modelo aonde é que eu vejo correto. Aonde que eu acho assim, que correto. Acho que se perdeu no meio disso é o seguinte, né? Quer dizer, ele fez no linguajar bem popular, um cavalo de pau no meio de um processo, tu entendeu? E vamos imaginar o seguinte, vamos para a vida real. O município, seja ele, nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul, cada um com as suas características, e ninguém mais, né, tem condições de avaliar de que o prefeito da localidade, a Câmara de Vereadores, mas é o seguinte, você fez uma reabertura num processo em que as pessoas estão vendendo 30%, 40% de que vendia antes da pandemia. Sim. As pessoas ainda estão com essa possibilidade de encostar os seus funcionários aí mais um mês,
Mas você sabe que lá, a partir de junho, isso já não será mais realidade. Então, as pessoas estão, né, os empresários estão assim, bom, como é que eu vou sobreviver? Aí o sujeito estava vendendo lá, para pegar o caso do restaurante. No restaurante lá, o cara estava fazendo esforço para vender uma teleentrega. Então, ele reabriu o negócio dele, começou a vender um pouquinho mais, e aí chega o governante e diz que não, só um minutinho, agora a partir de hoje, tudo isso que você fez não dá mais. Então, rapaz, te coloca no lugar daquela pessoa. E aqui só tem nesta mesa quem defende a vida. Exatamente. E a vida é a vida econômica, é a vida social, é a vida da saúde, quer dizer, não dá... Aliás, eu acho que quem faz essa dicotomia entre saúde e economia não quer uma coisa nem outra, porque as duas coisas caminham juntas. Melo, as duas coisas caminham juntas. O conceito de saúde da OMS é o bem-estar físico, mental e social. E não apenas a inexistência de enfermidades. O que é o bem-estar social? É a dignidade, é a possibilidade de trabalhar, de ter um emprego, de ter estabilidade. Sem falar no emocional, me desculpa te interromper, mas vem ao encontro do que tu está falando. Então, eu acho que no Rio Grande do Sul o governador vinha bem. Tá? Eu faço essa diferença. Acho que Porto Alegre demorou demais para reabrir. E essa questão feita agora no final de semana não tem nenhum... Assim, todo aquele discurso que o prefeito fez ao longo do tempo, tá? Me desculpe, senhor prefeito, tá? O senhor é o prefeito da cidade, merece o respeito de todos nós, mas todo aquele discurso que o senhor fez ao longo desses 90 dias, ele, para mim, a partir de hoje, ele não tem mais nenhuma credibilidade. Porque o senhor anunciou numa live, na quinta-feira, dizendo o seguinte, eu estou fazendo uma mudança e veio toda uma manifestação política e o governo não resistiu 24 horas e disse, não é mais nada disso. Não, e detalhe, né, Melo? Porque se considerarmos os novos critérios do modelo de distanciamento social aqui no Estado, Porto Alegre ainda está na região laranja. Mesmo com eles mais severos. E aí tem uma outra coisa, viu, Macalossi, que é importante também dizer o seguinte, você acompanha muitos dados e você tem essa pesquisa aqui, né? Tu sabe que em matéria de transparência nesta área, Porto Alegre está deixando muito a desejar, né? O vice-prefeito tem falado disso também. Ele comentou assim, aqui, inclusive, semana passada. Porque você tem o seguinte, a alta complexidade, vamos lá, como é que funciona o SUS, né? O SUS, a capital do estado, recebe um teto maior para atender a população de Porto Alegre, mas ela também recebe um teto para atender a alta complexidade de todo o Rio Grande do Sul. Então, nesta época do inverno gaúcho, não há praticamente UTI vazia no Rio Grande do Sul há muito tempo, não é? Então, os leitos hoje reservados da UTI para o coronavírus estão em torno de 10%, 12%, correto? Tá? E eu quero dizer o seguinte, uma outra coisa que o prefeito também acho que não respondeu e deixou muita dúvida é o seguinte, esses casos que aumentaram, é de Alvorada, é de Cachoeirinha, é de Gravataí, é de Rolante, é de Cruz Alta. Por quê? Porque também essa é uma outra decisão importante para ser levada ao conhecimento. Porque se os casos de coronavírus que estão nas UTIs daqui na nossa capital não são oriundos de Porto Alegre, então o que me leva, então, a fazer com que eu venha restringir? Bom, mas eu não restringo em Porto Alegre. Sabe quantas pessoas só no transporte da grande Porto Alegre entra e sai em Porto Alegre todo dia? Em torno de 150 mil pessoas nesta crise. Então, veja o seguinte, se eu tenho uma região metropolitana que está funcionando, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, eu pergunto, tem muito efeito eu ter um tratamento diferenciado na Porto Alegre? Se eu tenho 150 mil pessoas que todo dia, por razões as mais diversas, circulam aqui na cidade ou que vão lá para aquelas regiões? Então, esse assunto não está bem resolvido. Quer dizer o seguinte, esse assunto precisa botar a bola no meio do campo e fazer com que a cidade volte a funcionar com protocolos rígidos, mas a cidade não pode parar. Deixa eu só pedir para a Melanie, antes de nós irmos para o intervalo, a Melanie vai colocar no ar aí os gráficos do coronavírus no Brasil e no Rio Grande do Sul, atualizados segundo as últimas informações. Vamos lá, então. No Brasil, então, são 873 mil, é isso? Eu estou com um olho péssimo. Vitor, tu consegue olhar para mim? É 873.963. Eu estou precisando ir no oftalmologista. Se esse número estivesse aqui na minha frente, eu não nós vamos passar de 900 mil casos em breve, infelizmente. Né? Agora sim, mas de qualquer maneira está aí. Esse daí, então, o registro com base no consórcio dos veículos de imprensa que nós estamos utilizando como referência aqui para o nosso programa. E vamos botar o Rio Grande do Sul na tela.
São 15.438 casos registrados aqui no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Vamos ao mapa pelas bandeiras. Então, são 15.438 casos confirmados, 350 municípios, 12.613 casos recuperados, 360 óbitos, 2.458 casos ativos. Veja, apesar de nós lamentarmos cada morte, nós temos que considerar que ainda é um número muito baixo de mortes, considerando o contexto global, no caso, o país. E há que se considerar que, segundo o regramento anterior do distanciamento social controlado, essas regiões que estão em vermelho não estariam em vermelho. É isso, né? É isso. Não, né? estariam em vermelho. Mudou a regra, né? Aí Os critérios elas acabaram chegando na bandeira vermelha, né? Mas não estariam. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência. Estamos com o deputado Sebastião Melo e com o deputado Sérgio Turra. Nós temos mais informações para trazer para vocês e nós vamos continuar analisando essa mudança de critérios, como isso impacta na vida econômica, quais são as medidas faltantes, quais são as efetivas medidas de isolamento que são necessárias e que não estão sendo adotadas. Enfim, não deixe de mandar a sua mensagem e de participar do nosso programa. Nós já retornamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital. No programa de hoje nós estamos com Sebastião Melo e Sérgio Turra, dois deputados estaduais analisando o contexto do Rio Grande do Sul e também de Porto Alegre. E no último bloco do nosso programa, os comentários políticos de João Carlos Silva, direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp, tem o serviço da Porto Color na sua casa. Mandar aqui um abraço para o Renato Tartarotti, ex-vice-prefeito de Farroupilha. Caro Guilherme, fiquei pasmo quando li uma matéria de um colunista da capital que disse que a rebeldia dos prefeitos era uma afronta à democracia. Ora, afronta à democracia é uma atitude de um governante sem dialogar primeiro com os gestores municipais atingidos. Pedro Trevisan também manda um abraço lá de Farroupilha, manda um abraço para o Turra. Abraço, Pedrinho. Depois nós lemos os demais comentários aqui. A Melanie fez também uma matéria sobre as ações aqui na capital, as medidas de distanciamento e restrição econômica. Quais são os setores mais impactados, Melanie? Que novas medidas serão tomadas na capital. A partir de um decreto que já estava previsto para ser publicado nesta segunda-feira, ações mais duras estarão em vigor a partir de amanhã, dia 16. Segundo explicou Marquesan, essa mudança foi motivada pela velocidade de contágio do novo coronavírus, que tem sido registrado aqui na cidade. O prefeito explicou que projeções apontam que, se continuar a rapidez de propagação do vírus como está agora, em internações, os leitos de UTI da capital estariam lotados até no máximo dia 4 de julho. Essas alterações, então, são para evitar que o sistema de saúde entre em colapso. Vamos agora saber o que prevê esse novo decreto. A partir de terça-feira, dia 16, as academias poderão continuar funcionando, desde que atendam um aluno por vez. Haverá uma redução de horas de funcionamento de bares e restaurantes, que não poderão atender após as 22 horas, somente por meio de teleentrega. Haverá uma redução de 50% das vagas de estacionamento na Rua Independência, que é a principal do centro da cidade. O Parque Imperatriz Leopoldina será fechado. Shoppings e outros estabelecimentos que faturam mais de R$360 mil por ano também sofrerão restrições. Lojas com mais de 40 metros quadrados deverão ficar fechadas. De acordo com o prefeito da capital, a ideia é criar um conjunto com especialistas e outros prefeitos próximos à região, um protocolo de flexibilização coletivo. Na quarta-feira será divulgado um calendário com as reuniões agendadas para conversas com diversos setores, para analisar medidas de contenção da crise. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Eu juro por Deus que eu quero encontrar qual foi desses especialistas que recomendou o fechamento a partir de 4,8 milhões.
porque merece um prêmio Nobel de economia. Merece, juro que merece. Melo, tu sabes que hoje foi a primeira reunião do prefeito com os vereadores desde o início da pandemia. E aí? Olha, eu sempre acho que o diálogo é fundamental na política. Faz né? 3 meses que nós política, estamos enfrentando essa situação, a primeira Penso vez que que todos os vereadores se vão no prefeito. Aliás, eu acho que esses decretos, tanto estaduais como municipal aqui de Porto Alegre, se eles tivessem assim uma construção mais coletiva, olha, com certeza. Eu vou dar um exemplo. A minha comissão que eu presido tem feito muitas escutas e encaminhamentos na Assembleia, que é a Comissão de Economia. Quando reabriu a construção civil, Turra, num determinado momento, bom, tinha um elo que você não permitia que os corretores colocassem uma mesinha na frente do edifício que está sendo entregue, construído para vender o imóvel. Bom, se eu não vendo o imóvel, não gera economia. Então, eu permiti que o carreto lá chegasse, eu permiti que o arquiteto trabalhasse, que o pedreiro trabalhasse, o contramestre trabalhasse, mas eu não permiti. Por que razão? Porque é um decreto que foi elaborado sem a construção com o setor. Né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido, viu, Macalossi? Então, e não sei se tem conserto isso. Né? Eu acho que o governo aí tem essa dificuldade de dialogar, não é? Com todos os setores, e o pior, né? Depois que anuncia, é que aí os setores é que vai procurar o governante. Tem que ser o contrário, né? O governante, no desejo de acertar, chama os setores, conversa, dialoga, distribui um pré-decreto, analisa, dá umas sugestões e depois tu publica. Né? Mas é o contrário que tem acontecido. Agora, eu acho, viu, Macalossi, que a gente precisa também analisar um pouco, eu sei que esse programa aqui é o seguinte, o que Brasil, que janelas de oportunidade nascem, né, depois de tudo isso? O Brasil não vai parar, né, o mundo não vai parar, as crises já aconteceram em vários momentos, nós tivemos uma gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas. Então, acho que a gente também tem que, nós, a classe política, por exemplo, vou pegar o caso do parlamento, né, Sérgio? Eu e o Sérgio pensamos muito sobre isso, por exemplo. Eu, desde quando cheguei no parlamento, dizia assim, mas não é possível que um cidadão não possa participar de uma videoconferência e dar a sua opinião numa comissão da casa, de onde ele estiver, seja dentro do país, seja fora do país, seja Uruguaiana, seja em Caxias do Sul. Pois agora, nós estamos fazendo reuniões nas nossas comissões, que às vezes presencialmente tinha 10 pessoas, hoje tu faz com 100 pessoas. Então, nasce coisas que veio para ficar, o teletrabalho veio para ficar, essas mudanças de decisões no poder público, se não tiver tecnologia, não tem como andar, isso vale para a empresa privada. Penso que o setor de bares e restaurantes, que não vai sobreviver apenas com a questão da venda presencial, tá? Ele tem que fidelizar na entrega, a telemedicina é outra realidade, quer dizer, então vem um novo mundo que nós precisamos estar preparados para ele. Esse novo normal, ele exige, né, a criatividade, exige mudanças, e eu penso que numa crise, sempre a melhor decisão é a mais rápida. Então, aqueles empresários que já tomaram decisões, esses têm mais chance de acertar com os seus negócios, porque tem muita gente que não vai voltar. Então, é uma realidade, nós vamos ter que conviver com ela. Não? E dinheiro não dá em árvore. Né? Então, eu até acho que, do ponto de vista das medidas do governo federal, eu acho que o governo acertou, sim. Eu acho que dar os R$600 foi correto e chegou para muita gente. Isso é real, isso é verdadeiro. Apesar de muitas fraudes, né? Claro, isso não é culpa do governo, é de gente que se aproveitou, mas... Então, acho que as medidas das empresas de poder encostar os funcionários ganhando 70% nesses 2, 3 meses... Só que o dinheiro para essas empresas não veio. Não, aí é um problema. Muitas encontraram dificuldades em receber o recurso. Né? Mas aí é um problema, quer dizer, tu tem um sistema financeiro ganancioso, que o cara exige mais garantias, sobe o juro, quer dizer, aí não dá, né? Então, o mais fácil é dizer que vai liberar crédito, o difícil é liberar, não? Chegar na ponta, né? Turra, deixa eu perguntar para ti sobre as ações dos governantes em relação à matéria da saúde. Nós estamos vendo aí entregas da iniciativa privada. Mas a ação do Estado lato sensu, nas esferas todas elas, tem sido muito tímida. Quer dizer, nós tivemos aí um período de 3 meses e a necessidade
de criar leitos, de adquirir respiradores, ela não foi contemplada. Não me parece que isso tenha sido alcançado. Olha, Macalossi, se você... E daí agora ficam falando de leitos sobrecarregados, claro, não criaram novos. Se fizer a leitura, e por isso que eu acho que tem alguma coisa que está desconectada aí, né? Talvez os pesquisadores estejam dando um passo além aí nos palpites, inclusive, né? Muito teóricos e que não estão olhando, de fato, para a prática e a vida real. Porque, por exemplo, a própria Assembleia Legislativa entregou recursos, emendas que pela primeira vez o governador Eduardo Leite tinha possibilitado aos parlamentares, foram todas elas, 55 milhões de reais, destinadas ao combate ao vírus, não é? E foram, obviamente, que pulverizadas estado afora na rede hospitalar. Sim. Houve a criação de alguns leitos de UTIs. Vejo uma mobilização de prefeitos fazendo esse papel também, como, por exemplo, na Serra. Ontem mesmo participei de uma videoconferência, o prefeito de Bento Gonçalves, de Farroupilha e tantos outros aí da Serra. Eu cito esse exemplo porque eu fui que é uma das regiões afetadas pela mudança. É uma das regiões afetadas e que, de fato, foram pegos de surpresa. Nós não tivemos a oportunidade de dizer o que é que nós estamos fazendo do ponto de vista de colocar mais condições da população ser atendida, não é? Porque, de fato, chama atenção que, nesses 90 dias, o Rio Grande do Sul, pelo menos até onde eu saiba, não teve, digamos assim, a iniciativa de construir um hospital de campanha. Tu pode presumir também que não teve necessidade, então, de leito, desse esgotamento, assim, porque o sistema de saúde brasileiro, do Estado, ele é estressado normalmente, né? E agora, no momento de pandemia, e detalhe, óbvio que precisa ter precaução, mas essa semana começa o inverno, exatamente, que é o período em que há mais internações, né? Por esses próximos 3 meses aí, né? E, obviamente, que você ficar em casa não vai resolver tudo isso, até porque tinha situação de hospitais quebrando, porque não tinham mais, demitindo gente aqui de Novo Hamburgo, por exemplo, demitindo, porque não tinha mais condição de tocar a sua atividade, dadas as restrições, né? Então, veja que uma coisa tem que ser concatenada, como disse o Melo, não adianta tu liberar daqui ou tu segurar tudo, e aí logo ali na frente vai ter um problema, que pode ser maior ainda. O efeito dele em cascata somado à pandemia, obviamente, ele pode ser irreversível. E o nosso estado sofreu esse ano com uma estiagem avassaladora. Já, né? Então, a nossa economia já vinha, não é? Bastante debilitada. Você imagine tudo isso agora. E à medida que a gente dificulta a atividade produtiva aqui, empresarial, circulação de valores, vai impactar na saúde também, porque qual o dinheiro que o Estado, seja município, Estado ou União, ele tem para aplicar em saúde, enfim, nos serviços, vem dos impostos, da geração, fruto do trabalho, do negócio, então não tem como você cortar isso, não é? Eu ainda confio nessa questão de cerrar fileiras na adoção das práticas, dos protocolos, e o Estado exercer o seu papel de fiscalização aí. E, obviamente, que essa parceria com os municípios ela é fundamental, porque os prefeitos não estão agindo de maneira irresponsável ao querer manter... Não contribui para diálogo ameaçando de prender, né? Não, lógico, mas como é que vamos, conhecendo, inclusive, o próprio governo, a condução, acho que foi mal pensado o que foi dito, né? Porque a construção pelo diálogo ela é fundamental. A Assembleia exerceu esse papel também, criou desde o início, o presidente Hernani Polo deve estar nos assistindo aqui, nos acompanhando, o fórum para debater de prevenção ao colapso social e econômico do Estado, onde vários protocolos, não é? Os empreendedores trazendo, olha, vamos tomar tal e tal iniciativa. Isso foi fundamental na questão dos frigoríficos. A Assembleia intermediou também uma construção que se deu através do diálogo com o Ministério Público, ele também passou a ouvir bastante, a contribuir, porque tinha que preservar, sim, em primeiro lugar, a vida dos trabalhadores, mas a vida também é a produção de alimentos, e isso com o diálogo aconteceu. Que, aliás, Melo, pode ser uma das oportunidades, uma das janelas que nós tenhamos de recuperar a economia através das agroindústrias. E se você cerceasse a atividade, o caos, digamos assim, o saldo do remédio ia ser muito pior do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, sem dúvida alguma. Milhares de famílias de pequenos agricultores
e tudo isso foi revertido, obviamente que arrochando um pouco os protocolos, mas com o diálogo, sem uma medida mais drástica. E eu acho que nesse sentido nós precisamos rever os conceitos com urgência para que com essa construção, ouvindo a todos, inclusive especialmente os gestores municipais, as entidades que compõem os mais diversos setores da sociedade civil, se construa a solução e dali saia o comprometimento de cada um para que a gente siga juntamente, infelizmente ainda, com o vírus, mas controlando ele. Porque evitar ele nós não vamos evitar. Enquanto não tiver nem vacina, ficando em casa, viu, Macalossi? Aí tu fica em casa, mas tu tá em tese liberado para ir no parque, na praça. Eu devo dizer, Sérgio, que eu sou até meio pessimista na questão da solução do problema econômico, porque só haverá uma solução de longo prazo do problema econômico quando houver uma vacina. Não, que é a resolução do problema. É a resolução. Há estudos avançados. A Universidade de Oxford está com estudos avançados. Tem uma outra vacina lá, que é da China, que também parece que está indo muito bem. Exatamente. Vamos ver. A indústria farmacêutica internacional está se mobilizando. Não existe tratamento absolutamente certo em relação ao coronavírus. E é o coronavírus que gera a crise. Agora, como nós lidamos com a crise, aí depende do critério de cada governante. E eles precisam ser claros e transparentes. Melo, eu queria a tua avaliação sobre a questão da criação de leitos, aquisição de respiradores, porque isso me parece uma coisa muito em falta. Aliás, os vereadores de Porto Alegre têm criticado o prefeito, inclusive, por isso, né, por não ter adquirido respiradores. Acho que é importante, Macalossi, dizer o seguinte, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que foi concebido lá na década de 80, ele está longe de ser um sistema perfeito, mas ele tem dado conta do recado, não apenas do ponto de vista da crise que nós estamos vivenciando. E no caso de Porto Alegre, eu me lembro muito bem disso, né? Foi no governo do então prefeito Raul Ponte, né, que era um governo da Frente Popular, e o governador era o Antônio Brito, quando se fez um processo do chamado gestão plena. O que é uma gestão plena? É aquela em que o fundo a fundo, o dinheiro vem do fundo do Ministério da Saúde para o fundo da saúde do Ministério do município e o gestor local faz a governança desse processo. Nós aqui contamos com uma rede que tem uma Santa Casa, que é um exemplo, se tem uma coisa que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é dianteira, é a questão da medicina. Nós temos uma PUC, nós temos o Hospital Conceição com mais 2 hospitais, nós temos um Vila Nova que vem sendo ampliado já há bastante tempo e é um hospital que atende hoje 100% SUS. Então, nós temos uma rede, eu diria que se eu comparar com o Brasil, do SUS, boa. O governo regional e o governo local, praticamente, o que tem de novo aí? Abriu-se alguns leitos do Vila Nova, que é fruto de um trabalho junto com a prefeitura, e abriu-se esse hospital anexo ao Hospital Independência, que é um hospital que é gerenciado pelo Divina Providência, e que é um investimento privado de empresas gaúchas, não é? Então, de investimento novo para a saúde pública no Rio Grande do Sul, e até porque é uma coisa que também, né, para nós que somos militantes da vida pública, não há nenhuma novidade, mas o que ficou escancarado, vários escancaramentos, é que aos municípios e os estados não tem dinheiro para nada. Se algum dinheiro existe, ele vem do governo federal. A capacidade, por exemplo, de você decretar, dizer assim, eu decreto a restrição de um serviço, e aquilo que eu estou decretando a restrição, eu aportar o recurso, não existe. Isso não existiu e não existirá. Então, o investimento aqui na Prefeitura de Porto Alegre da Saúde para fins de pandemia é extremamente tímido. Ele vem gerenciando o sistema. Gerenciando o sistema, ok. Tá? Mas uma coisa é gerenciar, outra coisa é investimento. A mesma coisa vale para o Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, e a questão das testagens. Realmente, os exemplos estão aí espalhados o mundo afora, porque você pega lá, por exemplo, você testa, você afasta aqueles que não podem trabalhar, tá? Você faz isto, você consegue controlar melhor. Então, essa é uma defasagem que o Brasil teve. E acho que não recupera mais. Nós estamos navegando aqui no escuro, no achismo nessa matéria. Então, tu tem 11 milhões de gaúchos, 200 e poucos milhões de brasileiros, e o teste muito restritivo. Então, essa é uma realidade que está posta
E que... Repetindo, o Brasil, dentre os 55 países com mais de 10 mil casos, é o 42º em número de casos. Como é que vai fazer política pública de saúde com isso? Então, adelante, né, Macalossi? Vamos em frente, né? Cada um fazendo a sua parte. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem feito a sua parte. Eu acho que o ano passado a Assembleia devolveu 150 milhões? 150 milhões. Esse ano foram mais 30 milhões. Os gabinetes nossos estão com muitas restrições de gastos, tá? Praticamente essas cotas todas. Por último, houve um acordo para repassar também lá para a SEADUR, que é a Secretaria de Educação, para pagar a internet para a escola pública. Agora, eu penso o seguinte, eu não tenho dúvida em afirmar isso aqui. Eu acho que o Brasil podia fazer um corte das câmaras de vereadores ao Supremo, passando pela Câmara Federal, para o Senado, e cortar 30% do poder público. Não vai fazer falta nenhuma eu cortar essa máquina pública. Não vai fazer falta nenhuma, e esse dinheiro é um dinheiro que vai estar à disposição para atender aquilo que realmente o Brasil precisa atender. A máquina pública brasileira é muito pesada. E eu penso também, viu, Macalossi e telespectadores, Sérgio, ou nós aproveitamos, porque uma pandemia, ela acelera aquilo que já deveria ter acontecido há 10, 15 anos atrás. Então, ela acelera a coisa. Então, ou o Brasil vem para a linha de frente, e eu vou falar de duas reformas que eu acho que são, assim, absolutamente necessárias. É uma reforma tributária que simplifique e potencialize os municípios. Eu não vou falar nem de diminuir o imposto no primeiro momento, acho que tem que ter uma transição, não vou fazer demagogia, mas que tenha uma transição que possa levar a isso. E a segunda, não adianta eu fazer uma reforma tributária, mas se eu não diminuir o tamanho do poder público. Então, eu vou fazer uma reforma tributária para pagar o mesmo tamanho do poder público? Então, essas duas reformas... Não, a reforma fiscal, ela é só simplificar. A reforma tributária, ela tem uma profundidade maior. Né? Agora, tu pode juntar as coisas junto, quer dizer, tributária, fiscal, mas tu tem que diminuir o tamanho da máquina pública. Não tem como ter um Brasil estatal desse tamanho que está aí. Não existe essa condição. Ainda mais porque esse Brasil... Não tem. Porque, assim, agora, nesse ano, você elevou o gasto público por uma questão de urgência, de necessidade extraordinária. E essa conta vem, né? Essa conta vem. E para tu conseguir dimensionar essa conta só com uma redução posterior, né, do tamanho da máquina estatal através de reforma. Então, as reformas que antes já eram necessárias, agora se tornam uma necessidade de fato. E aí há dois governos, né? Eu vejo no governo federal dois governos nesse sentido. Eu vejo um governo federal dentro do próprio governo querendo fazer isso, mas eu vejo outro governo dentro do governo federal que está pouco ligando para essas reformas. Então, não sei qual vai ser o vitorioso. Não? Melo, obrigado por ter vindo hoje aqui no programa. Te deixo com a última palavra. Não, eu aqui agradeço esse diálogo. Eu sei que as pessoas estão querendo boas notícias, mas a situação nos impõe muitas vezes de discutir temas que são, às vezes, não apontam muitos caminhos para o futuro, mas eu acredito muito no nosso país, viu? Eu acho que nós vamos superar. Acho que o Rio Grande é muito maior do que as suas crises, o Brasil também, mas eu acho que se nós não diminuir o Estado, não fizer reforma, não investir pesadamente em educação, o Brasil não tem saída. Entendeu? Não tem saída. Se investir pesadamente em educação. Sérgio Tura, muito obrigado. Eu que agradeço, Macalossi, Melo, uma satisfação aos telespectadores, a tantos que nos acompanharam. Dá para corrigir, é simples. Essa questão da pandemia, das decisões aqui no Estado, nós vínhamos num bom caminho. E diga-se de passagem, quero aqui ressaltar com o meu testemunho o trabalho da secretária Leani, que concebeu o plano, hoje está no BRD, e da secretária de saúde, Arita Bergman, exemplar na condução. Eu não sei quem buzinou alguma coisa de diferente para mudar a regra tão abruptamente, mas um exercício de humildade agora é um exercício de grandeza, de voltar ao caminho original, de construir antes e de não mudar a regra durante o jogo. Aí nós estávamos, sem dúvida alguma, num caminho seguro, num caminho que estava, de fato, servindo de modelo para outras terras. Que a gente volte à origem, não é? Volte ao que nos levou a isso, que eu acho que foi a racionalidade, foi o diálogo, não é? Foi, de fato, ouvir a ciência, mas também não nos distanciarmos da realidade prática, que agora me parece que foi o que aconteceu nesses últimos dias. Então, eu acredito muito, tenho certeza que nós vamos sair dessa melhores, sem dúvida alguma, Melo, mais fortes pelas circunstâncias, inclusive, que essa pandemia está nos impondo. Vamos adiante, vamos confiar. Obrigado, Tua.
Mandar aqui abraço também para o vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, que sempre nos acompanha. Grande Gustavo Paim. Gustavo, um abraço para ti. Abração. Viu? Também para o presidente da Assembleia, Hernani Polo, um abraço. E também, incansável presidente. Aliás, eu convidei recentemente o presidente da Assembleia para participar aqui do programa. Infelizmente, houve um problema na agenda de última hora, ele não pôde estar, mas já estamos fazendo com que haja a possibilidade de ele estar em breve aqui no programa, porque tem muito tema para tratar com ele. E também registrar aqui o comentário do presidente da RDC, o Márcio Ion. Ele fez um comentário que eu achei perfeito, né? Ele disse que um aluno por vez nas academias é igual a determinar que o prefeito faça o recolhimento do lixo de toda a cidade de hora em hora. É bem isso aí. Imagina como é que vai fazer um por vez. Aliás, o Márcio tinha que fazer mais uns comentários diários aí, tio. Tá. Ô, Márcio, tu tem que fazer um comentário diário aí todo dia. Muito bem, vamos fazer intervalo. Na sequência temos João Carlos Silva, direto de Brasília. Cruzando as conversas de volta para o último bloco, o nosso programa é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Porto Color, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem o serviço da Porto Color na sua casa, pelas ferramentas digitais. E da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo professor Gustavo Arossi, que esteve aqui na sexta-feira, também está na nossa audiência. De Brasília, o nosso comentarista político, João Carlos Silva. João, bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo tranquilo. Muito bem. Vamos falar do Covidão antes de falar de Weintraub. A Melanie Rupenthal fez uma matéria sobre as operações da Polícia Federal que estão incidindo em mais governadores, mas com reclamações relativas à eventual motivação política delas. Vai lá, Melanie. Pois é, a investigação apelidada de Covidão já atinge governos de 7 estados e o valor averiguado até o momento em fraudes na área da saúde chega a 1,7 bilhão de reais. Desde o fim de abril, são pelo menos 18 operações. Só na semana passada, foram 5 realizadas para investigar casos de corrupção e superfaturamento de equipamentos hospitalares. O acompanhamento dessas irregularidades atingem esses estados: o Amapá, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e também o Distrito Federal. No Pará e Rio de Janeiro, os governadores são alvos diretos das apurações, que negam qualquer irregularidade, mas são vários tipos de infração documentadas em várias esferas do Estado. Esse montante de mais de R$1 bilhão é referente a contratos, desvios e compras superfaturadas, a casos de uma compra com preço exorbitante em itens como máscaras descartáveis, mas também de contratos milionários de respiradores que, por vezes, nunca chegaram aos seus destinos. Apesar de expressivo o número de operações, autoridades dizem que é previsível e que essas situações repetem um padrão já visto antes, quando grandes quantidades de dinheiro foram enviadas a estados e municípios. Acusados como o governador do Rio, Wilson Witzel, chegaram a alegar perseguição política por serem oposição do governo federal. Recebeu munição na sua teoria após Carla Zambelli, que é deputada federal e muito alinhada ao governo, fazer uma série de acertos sobre as operações tempos antes delas acontecerem. E também por ter cunhado o nome Covidão no fim de maio, isso quando a operação não tinha sido deflagrada ainda. A deputada ironizou as insinuações, chegou a brincar em suas redes sociais sobre o nome Mãe de Ná, que foi apelidada, negou ter fontes de informações privilegiadas e disse colher essas notícias pela imprensa. Vamos continuar acompanhando todas essas operações, trazendo as atualizações aqui para o Cruzando as Conversas, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio. Obrigado, Melanie. João Carlos Silva, qual que é a tua avaliação em relação a esse chamado Covidão, que tem gerado essas operações da Polícia Federal e essas acusações de que a motivação dessas operações é mais política do que realmente de fiscalização do uso de recursos públicos e esclarecimento de casos de corrupção? Eu vejo assim, a questão da compra de respiradores, você vê que em muitos lugares, muitos estados,
um respirador custava X e foi vendido a preço Y, extremamente superfaturado. No caso do governador do Rio de Janeiro, eu acho que nesse ponto você tem que ver o que a Assembleia Legislativa decidiu. 69-0, praticamente o vice já deve estar com o seu secretariado já rascunhado. Você concorda? Sim, com certeza. Com certeza. É muito difícil o governador Wilson Witzel não escapar da cassação, de ser empichado. Esse é um fato raro. Pela votação que teve na Assembleia para abrir o processo contra ele, 69-0, praticamente impossível de reverter isso aí. A não ser que reverta da maneira política, né? De abertura de espaço para a Assembleia inteira no governo, coisa que duvido muito que vai faltar cargo para dar para deputados. O governo buscou aí, nos governadores que não são aliados, a questão das investigações. Agora, eu não sei se a deputada Carla Zambelli teria bola de cristal para adivinhar o decorrer das operações. Nós temos que avaliar isso durante agora nos processos, né? Como que vão ser lacrados, como vão ser averiguados, para ver que realmente quem tem culpa no cartório. O governador do Pará também foi alvo. Sim, o Helder Barbalho foi. Os respiradores lá não funcionavam. Expressivo do MDB. Os respiradores lá não funcionavam. Não funcionavam. Eram de 5ª categoria. E o governador disse que não sabia. Pode até não saber, né? Porque na hora que chega você faz uma compra. Quando chega lacrado na caixa, como é que você vai descobrir? Claro, mas aqui tem dois elementos. Mas aí tem um detalhe. Uhum. Alberto Beltrame foi ministro do governo Michel Temer e presidente do CONAS agora. Ele rebate o governo Bolsonaro durante o tempo inteiro. Pode ser que tenha aí uma questão também a questão política, né? Com certeza. Agora, inegavelmente, tem dois elementos nessa história. O primeiro é os casos de corrupção, que devem existir, obviamente. Agora, esses vazamentos de informações da Polícia Federal e alguns integrantes do Parlamento, e até mesmo pessoas ligadas ao governo, falando sobre quando isso vai acontecer, ou falando que vai acontecer contra esse ou aquele, eles levam descrédito às operações, não é, João? Sim, a operação fica esvaziada. Tem se comentado muito sobre uma suposta BIM paralela aí em Brasília? Não comenta-se que no gabinete no Palácio do Planalto existe um gabinete onde são deflagradas diversas ações de gente ligada ao presidente da República. Eu acredito que esse tal do gabinete do ódio, desculpe, está começando a esvaziar. Muito bem. João, tu tinhas antecipado já há algum tempo, sempre dando a notícia em primeira mão para o nosso público, que Weintraub não duraria muito no Ministério da Educação. E antes de tu participares aqui do programa, tu mandou o link de uma matéria do jornal O Globo, coluna do Lauro Jardim, na qual o título é o seguinte: em reunião com Bolsonaro, Weintraub reconhece que não há mais clima para ficar no MEC. E me parece que isso se precipitou, ou pelo menos isso se adensou muito depois desse final de semana, em que o Weintraub participou das manifestações, inclusive voltando a falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal e sendo multado em R$2.000 por não usar máscara. João, como é que foi esse final de semana do Weintraub e o destino dele é realmente a porta da rua? Eu disse na sexta que nós começaríamos a semana com novidades. Só que eu não sabia que o Weintraub, eu também não tenho bola de cristal, iria para as ruas no domingo. Você sabe como que se empurrala um governante? Vou te ensinar para você como que fizeram aqui no final de semana. Beabá. O Beabá. Teve os focos contra o Supremo. Tudo bem. O Ibanez, governador de Brasília, demitiu o comandante do dia. Porque não fez nada contra a ação, né? Não fez o dever de casa. Perfeito. O Weintraub sai na rua no domingo com os manifestantes sem máscara.
O Ibanez taxou-lhe uma multa de R$2.000. Foi a única multa que tem notícia em Brasília, porque aqui, se você não estiver usando máscara, você é multado. Em Ceilândia, de cada 10 moradores, 30 não usam máscara. É o maior centro de contaminação do coronavírus de Brasília. O Ibanez sapecou a multa de R$2.000 no ministro da Educação. O ministro Alexandre de Moraes canetou, mandou prender todo mundo que estava se manifestando contra o Supremo. Certo? Ninguém esperava isso. O que aconteceu com o presidente Bolsonaro? Ele não teve alternativa. Ele, no domingo, ontem, se irritou muito com o ministro da Educação, chamou a atenção dele veementemente e foi para uma reunião hoje no Palácio. O ministro chegou totalmente desgastado, por quê? Ele não teve nem ontem, nem hoje, nenhuma manifestação dos bolsonaristas, muito menos dos filhos do Bolsonaro, que o protegem, a seu favor. A ala militar silenciou. Aliás, a ala militar, você precisa dar um empurrãozinho. O Bolsonaro disse que o Weintraub não foi muito prudente. Sim. É até engraçado o Bolsonaro dizer que alguém não foi prudente. Pois é, ele vai arrumar uma saída honrosa para o Weintraub, talvez vai mandar ele para o exterior. Porque você sabe que está sendo votado o habeas, foi negado o habeas corpus para o Weintraub. Se o habeas corpus, por exemplo, cair, ele corre sério risco de ser preso. Sim, então, imagina, ia ser uma situação inédita. Um ministro de Estado ser preso. Inédita. O efeito foi dominó no domingo e na segunda, porque ninguém esperava que o ministro Alexandre de Moraes pudesse dar uma canetada e mandar prender todo mundo. Disse que essa turma que se manifesta contra o Supremo, que vai invadir o Supremo, destruir, jogar bomba. Então isso causou uma preocupação grande no governo e o presidente Bolsonaro ficou acuado. Ele não teve alternativa. Ou ele tira o Weintraub, porque o Supremo já disse, ou tira o Weintraub, ou nada feito em termos de conversação. Não há nenhum movimento dentro do Supremo com os ministros para uma conversa com o presidente da República. Aliás, João, eu não creio que exista, fora o próprio presidente e os filhos dele, ninguém em Brasília que goste do Weintraub. O ministro da Educação tornou-se uma pessoa extremamente fora dos padrões normais, ao dizer que ele detestava Brasília, que os ministros deveriam ser presos. Ele disse que Brasília era um cancro. Sim. Comparou ao câncer. A figura dele trouxe uma bandeira para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Os ministros do Supremo disseram hoje, se o Weintraub continuar no governo, não tem nenhum tipo de conversa com o governo. Portas fechadas, em todos os sentidos. E assim acontece no Legislativo. O ministro da Educação está totalmente esvaziado. Aliás, ele entrou esvaziado. As suas colocações são desastrosas. Ele não conhece nada sobre a área da educação. Ele é um serviçal do governo, para dizer sim senhor, não senhor, e acabou se tornando uma figura pitoresca no governo, a ponto de, praticamente, dentro do Ministério da Educação, ninguém o respeita mais. Ele perdeu totalmente a sua força lá dentro. Não tem mais sentido. E acredito que a exoneração deve sair essa semana. Muito bem. E quando ela sair, nós vamos aqui comentá-la. João Até Carlos Silva. O presidente não vai querer medir forças com o judiciário. Não creio que isso possa acontecer. De fato, o Weintraub... E, aliás, deixa um legado de absolutamente nada, né? A não ser de confusões. Se você tivesse um nome muito forte no Ministério, muito forte, valeria a pena você medir forças com o judiciário. Sim. Até para resguardar as pessoas republicanas. Mas nesse caso, não. O Weintraub
Se ele ser pela porta, tem que se dar por satisfeito de ser pela porta dos fundos, não é nem pela frente. Muito bem. João Carlos Silva, só um último adendo. Como é que foi a reação à questão dos fogos em direção ao Supremo Tribunal Federal? A Sarah Winter foi presa hoje pela manhã. Foi muito negativa. A resposta imediata foi do governador Ibanez Rocha, que demitiu o comando no hospital, demitiu o comandante do dia, que estava para preservar a segurança do local, e imediatamente o demitiu no ato. Quer dizer, é uma resposta imediata do governador, que mostrou, aliás, se mostrou até mais competente que o próprio presidente, né? Tomou a iniciativa muito rápida. Agora, essa Sarah Winter estava louca para ser presa, né? Ela estava criando todas as condições para bancar a mártir, né? Eu fui presa, eu sou presa política. Já estava demorando, só que não contava com a astúcia do Alexandre de Moraes, né? Agora, não, mas é importante dizer, quem pediu a prisão dela foi o Augusto Aras. A prisão... Sim, não sim, foi o ministro, apenas determinou com base no pedido. Né? Estão falando por aí, estão isentando o Augusto Aras do seu papel. Reagiram imediatamente por uma questão lógica, porque eles estavam praticamente se preparando para invadir o Supremo, mas um pouco, durante os dias de manifestação, ou jogavam bomba lá dentro, ou quebravam as vidraças, ou invadiam, ou causavam alguma questão de ordem física em algum ministro. É uma coisa de louco, é um bando de alocados que não estão sabendo nem o que estão fazendo. Pode ser até que saibam, mas não tem, como é que se diz? Não tem o apoio popular. Tanto é que os 300 dela não passavam de 30, né? Não, e mascarados, com vela na mão, vestidos de preto. Uma situação bizarra. Não precisamos disso, né, João? Não precisamos disso. Pelo menos vão sossegar durante um bom tempo agora, né? Muito bem. João Carlos Silva, você sossega até amanhã e amanhã está de volta aqui com os bastidores de Brasília no nosso programa. Quem acompanha o Cruzando e quem acompanhava o plantão sabe com antecedência tudo o que vai acontecer, porque o João traz em primeira mão para nós aqui. João, muito obrigado aí pela parceria. Obrigado, boa noite a todos. Muito bem. João Carlos Silva, direto de Brasília. Melanie, vamos para os indicadores da economia, dólar e Bovespa. A cotação do dólar, então, em 5,14, uma leve alta, atualizado hoje às 17 horas e 39 minutos. E o Bovespa, queda de 0,43%, 92.401 pontos. Destaque dos jornais, vamos a eles. Os principais veículos de informação do país. A Folha de São Paulo, a manchete é: STF jamais se sujeitará, diz Toffoli após ataque à corte. O Estado de São Paulo destaca: a secretária do Tesouro sai e a equipe de Guedes tem primeira grande perda. Refere-se aí a Mansueto Almeida. O Globo, Toffoli, STF jamais se sujeitará à ameaça, dando o mesmo destaque da Folha. Muito bem, tá aí então. E o Estado de Minas, mais pressão sobre os profissionais de saúde. Aliás, ponto, nós voltaremos a falar sobre a saída de Mansueto Almeida. É um dos quadros técnicos mais extraordinários hoje no país. Serviu durante o período do governo Temer, agora durante o governo do Bolsonaro, responsável pelas políticas fiscais. Vai fazer muita falta. Eu espero que o Paulo Guedes tenha em sua mente um nome à altura para substituir o Mansueto Almeida, o que não será fácil. Nós vamos comentar sobre isso ao longo dessa semana e você confere aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.